Graças a Deus, que Deus abençoe a todos vocês que estão aí do outro lado agora acompanhando esse vídeo. E agora são exatamente aí 00:06. Cheguei agora há pouco da igreja e Deus tocou no meu coração para vir aqui gravar esse vídeo. Encontra-se no livro de Jeremias, capítulo 15. De versículo 10, Deus vai falar no seu coração através dessa mensagem, dessa palavra. Diz assim: o Senhor conforta ao seu profeta. Deus confortou o profeta dele, né? Jeremias. Vamos entender o que Deus tem para nos revelar aqui através dessa mensagem, dessa palavra. Diz assim: ai de mim, vírgula. Ele começa dizendo que ai dele. A palavra ai vem de dor, a palavra ai vem de sofrimento, a palavra ai vem de algo desagradável. Então Jeremias começa dizendo ai de mim. Aí diz assim: minha mãe, pois me deste à luz homem de rixa, e homem de contendas para toda a terra. Ele disse assim: a minha mãe deu à luz a um homem de rixa, de contenda para toda a terra. Ele quis dizer que do fato dele pregar a verdade numa época muito complicada, que foi na época de Jeremias, onde aquela nação, quase todos daquela nação de Israel, daquela cidade, se corrompeu. Ele quis dizer que ele tornou-se um homem de contenda, de rixa, porque as pessoas ficavam com raiva da pregação de Jeremias. Jeremias pregava a verdade para um povo que não queria se converter, um povo que não queria mudar a conduta de vida deles. Um povo que queria permanecer no engano, na mentira, na prática do pecado. Então, por isso, né, que ele começa dizendo: a minha mãe deu à luz a um homem de rixa e de contendas para toda a terra. Nunca lhe emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura. Todavia cada um deles me amaldiçoou. Tá vendo? Então ele pregava, ele falava a verdade, ele dizia para aquele povo, para todos ali que estavam ouvindo a pregação dele, que estavam, né, na prática do pecado, ele dizia assim, que se eles não se arrependessem, o mal iria atingi-los. Então, muitos ali não gostavam, né, da pregação do profeta Jeremias, porque Jeremias ele pregava algo que eles não queriam ouvir, coisa que não agradava os ouvidos deles. Até porque quando uma pessoa ela não quer se converter, quando ela está na rebeldia, na prática do pecado, ela não gosta de ser corrigida, ela não gosta que fala a verdade para ela, porque ela não quer mudar, ela quer continuar no erro, na cegueira espiritual, no engano, enfim. Então, eles consideravam Jeremias como inimigo, mas a revelação que eu posso te entregar aqui é que Jeremias, ele estava ali como amigo, porque Jeremias estava pregando algo para aquelas pessoas, algo que seria do bem, que seria bom para eles, no sentido que eu digo, Jeremias estava pregando para eles se corrigir, para que eles não viessem morrer, não viessem, né, acabar tendo prejuízos. Então, tem até uma revelação que diz assim, que é tirado da Bíblia, né, uma revelação,
que muitos conhecem, eu vou falar aqui. Fala bem assim: quem avisa, amigo é. Né? Quem avisa, amigo é. Então, todos vocês já devem ter escutado essa palavra, né? Quem avisa, amigo é. Então, um amigo verdadeiro, ele vai avisar que o perigo, o mal, está prestes a atingir, está prestes a consumir aquela pessoa que ele está ali avisando. O amigo verdadeiro é aquele que fala a verdade, enfim, aquele que corrige, aquele que quando vê que você está errado, fala para você que você está errado, porque ele quer o seu bem, ele não quer ver o seu mal, ele não quer ver você tendo prejuízos, ele não quer ver você acabando se perdendo ali, ele não quer ver você se dando mal, traduzindo. Então esse é o amigo verdadeiro. Então vamos continuar? Mas, como a revelação de Deus está nos dizendo aqui, ele foi mal interpretado, né, Jeremias? Então as pessoas amaldiçoavam ele, falavam mal dele. É claro que a maldição não pega, né? No sentido que eu digo assim, que a Bíblia diz que a maldição sem causa não surge efeito. Ela não surge efeito. Então, eles amaldiçoavam Jeremias, mas aquela maldição não atingia Jeremias, não prejudicava Jeremias em nada. Versículo 11: disse o Senhor, na verdade eu te fortalecerei para o bem, e farei que o inimigo te dirija súplicas no tempo da calamidade e no tempo da aflição. Então Deus falou para Jeremias: Jeremias, eu vou te fortalecer para o bem. Você vai ser fortalecido para o bem. E no tempo da calamidade, no dia mau, no dia que a calamidade chegar, as pessoas que te amaldiçoavam, as pessoas que te interpretavam mal, que te enxergavam como inimigo, as pessoas que não gostavam de você, vão vir atrás de você pedindo ajuda, para que você venha orar por elas, ajudá-las de alguma forma, de alguma maneira. Elas vão reconhecê-lo como um verdadeiro profeta. A tradução é essa. Até porque não é fácil a vida de um profeta que prega tudo aquilo que Deus manda, porque tem muita retaliação, né? A pessoa que prega a verdade, ela sofre muita retaliação. Você pode ver aqui que as pessoas que não queriam mudar, que não queriam se converter, amaldiçoavam Jeremias, falavam mal dele, meditando no livro de Jeremias, aqui nos capítulos, né, que conta a história dele, chegamos à conclusão que eles tentaram matá-lo até. Tentaram de várias maneiras, de várias formas, né, tirar a vida de Jeremias. Mas tudo que eles faziam ali não dava certo. O plano deles não chegava à conclusão. Eles não conseguiam, né, concluir o plano deles, que era tirar a vida de Jeremias. Aí você pergunta para mim, por que, pastor, que eles não conseguiam? Porque Deus estava por detrás de Jeremias. Deus estava na vida de Jeremias, traduzindo. Deus estava ali protegendo Jeremias. O exército de Deus, o Deus Todo-Poderoso, estava com Jeremias. Então, por isso que ninguém conseguia matá-lo. Tentaram de tudo, né? Tentaram de várias formas, de várias maneiras, mas eles não conseguiram tirar a vida do profeta. Lembrando que Jeremias, ele estava ali como amigo, como aquela palavra muito conhecida que todos conhecem: quem avisa, amigo é. Ele estava ali avisando o povo, pregando para o povo.
dizendo para o povo para que eles viessem se converter, senão eles iam acabar tendo sérios problemas. Enfim, vamos continuar a palavra? Então Deus falou que no tempo da calamidade, quando o dia mau chegasse para aquele povo, para aquelas pessoas que não queriam mudar de conduta, ou seja, não queriam se converter, quando o dia mau chegasse para essas pessoas que estavam praticando o pecado, elas iam atrás do profeta. Está aqui, está escrito. 12. Pode alguém quebrar o ferro do norte ou o bronze? Aí vem a revelação, né? Pode alguém conseguir quebrar o ferro com a mão? Trazendo para os dias atuais, você consegue quebrar um isopor, né? Uma madeira, dependendo da madeira você consegue quebrar, mas o ferro não. Então Deus, com a mão não. Aí Deus falou sobre isso, né? Aí no versículo 13, Deus ele estava querendo dizer, falando em parábolas sobre esse ferro, ele quis dizer o seguinte, que o mal que estava vindo, né, para atingir aquela nação, Deus quis dizer que aquele mal não tinha como deter aquele mal com a força do braço deles, com os armamentos, com os soldados que eles tinham lá. Eles não iam conseguir vencer aquele mal que estava chegando, né, para atingi-los. Porque na história, meditando nos capítulos aqui no livro de Jeremias, chegamos numa conclusão, né, e sabemos, né, lendo o livro de Jeremias, que Nabucodonosor com seu exército estava a caminho para invadir aquela cidade, saquear a cidade. Muitos seriam mortos, outros seriam levados como escravos. Enfim, foi o que Deus falou através da boca do profeta. E tudo isso aconteceu por quê? Porque o povo não quis se converter. Eu volto a repetir aquela palavra, né? Quem avisa, amigo é. E foi avisado. O amigo Jeremias avisou. Só que não quiseram, né, dar ouvido ao amigo. O profeta do bem, o profeta do amor, o profeta que prega a verdade, o profeta que fala tudo aquilo que Deus manda falar. Entenderam? Então vamos continuar. Aí diz assim, 13, os teus bens e os teus tesouros entregarei gratuitamente ao saque por todos os teus pecados, tá vendo? E em todos os teus territórios. Levar-te-ei com os teus inimigos para a terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira, e sobre vós arderá. Então, a ira de Deus acendeu contra aquela nação, e Deus estava decidido, né, a permitir que uma nação inimiga, que uns estrangeiros viessem invadir aquela cidade. E, como se diz, aquelas pessoas que se encontravam na rebeldia viessem ser presa, outros mortos, né? Como a história conta, que muitos morreram, outros foram levados presos. Muita coisa aconteceu. 15, versículo 15. Tu, ó Senhor, o sabes, a Jeremias fala, tu, ó Senhor, sabes, lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me deixes ser arrebatado por causa da tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afrontas. Aí Jesus nos revela
que Jeremias, ele estava pedindo, né, amparo, proteção da parte de Deus, para que Deus viesse guardá-lo e livrá-lo, né, daqueles que perseguiam ele, porque ele estava ali, né, como um instrumento de Deus para falar tudo aquilo que Deus mandou falar. Continuando a mensagem, 16. Ali continua falando, vamos entender? Continua falando. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois o zelo do teu nome, pois pelo zelo, né? Pois pelo o teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Aí ele falou que ele comeu a palavra de Deus e sentiu muita alegria no coração. Se comer a palavra de Deus, várias revelações. Ou seja, ele tinha a palavra de Deus, né, na boca dele. Jeremias tinha a palavra de Deus. E a palavra de Deus fazia com que o coração dele viesse transbordar de alegria. E aqui ele fala que pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Ali continuando 17, nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei, oprimido por tua mão, eu me assentei solitário, pois já estou de posse das tuas ameaças. Então, Jeremias, ele era um profeta solitário. A história do profeta Jeremias é uma história muito triste, mas com um fim maravilhoso, né? O final do profeta foi extraordinário, o final desse profeta chamado Jeremias. O fim dele supera tudo aquilo que ele passou, todo o sofrimento que ele passou. Ele teve um fim maravilhoso. É melhor o fim do que o começo de todas as coisas. Melhor o final. E no caso de Jeremias o fim dele foi melhor. Ele foi muito abençoado no final. Mas aqui ele começa a queixar de algumas coisas. No versículo 17 começa as queixas do profeta, né? Foi num momento de fraqueza, né? Ele começa a queixar. No versículo 18 diz assim: porque dura a minha dor continuamente. Aí ele fala para Deus: Deus, por que a minha dor dura continuamente? Eu estou sofrendo demais, Deus. E tudo porque eu prego a verdade, porque eu prego aquilo que o Senhor manda. Eu falo a verdade para o povo. Porque eu falo para as pessoas se converter, para elas mudar de conduta. E eu sofro retaliação por causa disso. Os que não gostam de ser corrigido me perseguem. Os que não gostam de ser chamado a atenção falam mal de mim, me desejam mal, me amaldiçoam, enfim. Aí eu volto a repetir, né? Maldição sem causa não surge efeito. É claro que a maldição deles não atingiu o profeta. Era palavras vãs, né, jogadas no ar. As palavras vãs de maldição não atingiam a vida daquele profeta. Então o profeta começa a queixar, falando que ele estava sofrendo demais, né? Que aquela dor que ele estava sentindo no passado. E tudo porque ele estava ali fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus. Andando certinho, né? Tipo, pregando o que Deus manda pregar, sem encobertar nada, falando tudo aquilo que Deus manda falar. Não é uma missão fácil falar tudo aquilo que Deus manda falar. Quem é pregador, quem leva a palavra de Deus sabe do que eu estou falando.
Então, há um preço a pagar quando você prega e fala tudo aquilo que Deus manda falar. Quando você vive o que prega, quando você vive o que prega e sempre obedece, né, o que Deus manda você falar. Ou seja, fala tudo aquilo que Deus manda falar. Continuando. E Jeremias, ele era um desses profetas que falava tudo aquilo que Deus mandava falar. Continuando, 18. E a minha ferida me dói e não admite cura. Era como uma ferida incurável, né? Que não passava a dor. Era dia e noite aquela dor. Serias tu para mim como ilusório ribeiro? Aí ele falou para Deus isso aqui, ó. Ele disse assim para Deus. Ele falando para Deus. Deus, tu serias para mim como um ilusório ribeiro? Um ribeiro de ilusão? Como águas que enganam? Como águas enganosas? Tu seria para mim como um ribeiro ilusório, como águas enganosas. Ou seja, Deus, o Senhor está me enganando. Ele errou aqui, ele chegou até de pecar por falta de vigilância, momento de fraqueza, eu volto a repetir, para que vocês possam ver, né? Jeremias, um homem cheio do Espírito Santo, um homem de Deus, ele teve um momento dele de fraqueza, um momento que ele chegou de cometer essa falha, esse erro, devido à pressão psicológica que ele estava sofrendo naquela época. Imagine esse profeta Jeremias, imagine Jeremias, o profeta que foi levantado numa época onde o país, quase todos daquele país se corromperam, partiram para o lado da idolatria, do adultério, da prostituição, da mentira, da injustiça, do derramamento de sangue inocente, enfim, de muita coisa errada, feitiçaria, muitas coisas erradas, né? Da corrupção, do se vender por causa de um presente, por causa do dinheiro. Então, imagine esse profeta que foi levantado numa época dessa. O que esse profeta passou? Então, essa pressão psicológica na cabeça dele e uma grande multidão de profetas daquela época, sacerdotes e profetas, pregando contra Jeremias, falando que Jeremias que era falso profeta. Na boca deles, quem era falso profeta era Jeremias, para que vocês possam entender. Aí eu volto lá no versículo 11. Eu entrei aqui nessa área falando que os profetas e sacerdotes daquela época tinham Jeremias por falso profeta. Mas olha o que Deus falou do profeta Jeremias. Disse o Senhor: na verdade eu te fortalecerei para o bem, e farei que o inimigo te dirija súplicas, no tempo da calamidade e no tempo da aflição. Ou seja, quando a aflição, a calamidade chegar para eles, eles vão reconhecer que verdadeiramente tu és um profeta verdadeiro, levantado por mim, Jeremias. Ou seja, um profeta aprovado por Deus. Então, continuando. Então, Jeremias, ele cometeu esse erro no versículo 18, né? Ele estava passando por uma pressão psicológica muito grande e ele falhou feio aqui. Mas vamos ver o que aconteceu lá no versículo 19. Olha só o que Deus falou. Portanto, assim diz o Senhor: se tu arrependeres, ele falando para Jeremias, né? Disse para Jeremias: se você arrepender, Jeremias, eu te farei voltar e estará diante de mim. Se você se arrepender, você vai voltar. Porque a partir do momento que ele considerou Deus como águas que enganam,
ele acabou, né, por um momento de bobeira ali, afastando de Deus. Jeremias, ele estava muito pressionado, ele estava com a cabeça dele muito pressionada. Imagine você num lugar onde você está sofrendo pressão psicológica, onde você olha para um lado, para o outro, para frente, para trás, né, para todos os lados você só vê coisas erradas, né? Corrupção, mentira, né? Adultério, para todo lado você vê coisas erradas. Então Jeremias, ele acabou falando que ele não devia, aqui no versículo 18, e Deus falou para ele que se ele arrependesse de verdade, Deus faria com que Jeremias viesse voltar para o caminho plano, o caminho que é Jesus, traduzindo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu estou até falando um pouco baixo aqui por causa do horário, né? Deixa eu ver que horas que é agora. Agora é 00:32. Por causa do horário que eu estou falando um pouco baixo. Mas é uma palavra muito edificante. Uma palavra extraordinária, né? Abençoada essa palavra. Eu gosto muito da história desse profeta, o profeta Jeremias. Muitos considera ele como profeta do amor. Aquela história, né, da palavrinha lá revelada: quem avisa, amigo é. Verdadeiro amigo é aquele que mostra quando você está errado, o que fala a verdade para você, o que está pronto ali para te ajudar. E se uma pessoa que quer o bem mesmo para outra, uma pessoa que está pronta para ajudar a outra, essa pessoa, ela vai procurar sempre ser verdadeira. Porque como é que você vai ajudar uma pessoa se você não for uma pessoa verdadeira? Como é que você vai ajudar essa pessoa a ser salva se você não for uma pessoa verdadeira? Então, falar a verdade, quando a pessoa está errada, quando ela está caminhando para o abismo, onde ela vai cair, vai morrer, você vai avisar: não vai por aí não, que por aí você vai morrer, por aí tem armadilha. Então é isso. Continuando a revelação de Deus, continuando a palavra, vamos lá. Diz assim, né? No 19, Deus fala para ele: ó, e farei com que você venha voltar, né, diante de mim. Aí Deus continua: se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Se você apartar o que é precioso daquilo que é errado, você vai ser a minha boca, Jeremias. Você vai ser minha boca. Traduzindo: eu falarei através de ti. Eu vou usar a sua boca para falar com o povo. Eu vou usar a sua língua, a sua boca para falar com o povo. Aí Deus está dizendo: serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Ou seja, eles passam para o seu lado, Jeremias, que é o lado da integridade, o lado da santidade, o lado do bem. Mas você, Jeremias, não passa para o lado deles, que é o lado da perdição, o lado do engano, o lado que mais tarde vai comprometer a salvação, o lado do diabo, traduzindo. Versículo 20. Aí Deus continua: eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Deus falou que ia colocar Jeremias, né, contra aquele povo como forte muro de bronze. Aí ele explica o porquê, ó, o forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti. Eles vão lutar, vão usar todos os recursos que eles têm, os armamentos que eles têm,
todos os recursos que eles têm contra ti, Jeremias, eles vão usar. Todo tipo de ferramenta contra ti para tentar te destruir, mas não prevalecerão contra ti. Aí Deus diz, mas eles não vão conseguir prevalecer, não vão conseguir o que eles querem, porque eu sou contigo para te salvar. Olha que palavra extraordinária, Deus dizendo que era ali com Jeremias para salvá-lo, para que nenhum mal viesse a acontecer com o profeta Jeremias. O entendimento que Deus nos dá aqui é que quando Deus está protegendo uma pessoa, não há exército, não há nada que possa destruir essa pessoa, que tem Deus guardando, que tem um Deus Todo-Poderoso como o guarda dessa pessoa. Então nenhum mal consegue atingir essa pessoa que está sendo guardada por Deus, que era o caso do profeta Jeremias. Então eu posso colocar aqui a revelação, trazendo para os dias atuais. Nós vivemos na época da graça, sabemos que nosso único inimigo é o diabo. Sabemos que a nossa luta é contra principados, potestades, né? Poderes, legião de demônio, enfim, demônios. Sabemos que a nossa luta é contra espíritos malignos, multidões e multidões de demônios. E Deus está dizendo aqui que vai juntar todos os demônios, né? Todos os recursos que Satanás tem, enganando pessoas, né? Usando vasos na mão do diabo, pessoas que não vigiam, e fora pessoas que não vigiam, como outros tipos de recursos, para tentar destruir essa pessoa que está sendo guardada por Deus. Só que não vai conseguir, porque essa pessoa está no caminho, essa pessoa está com Deus, essa pessoa está fazendo a vontade de Deus, essa pessoa está procurando agradar a Deus. Então Deus disse para Jeremias, serei na sua vida, né? Está dizendo aqui, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, ó. No plural, porque eram muitos, né? Que estavam ali maquinando e planejando para tentar destruir o profeta Jeremias. Aí, para finalizar o versículo 20, diz o Senhor, ou seja, o próprio Deus dizendo que ia livrar Jeremias, que ia salvá-lo, que não deixaria nenhum mal acontecer com o profeta. Para terminar, 21, arrebatar-te-ei das mãos dos iníquos, livrar-te-ei das garras dos violentos. E tudo isso aqui se cumpriu na vida do profeta. Deus deu livramento para ele, Deus guardou o profeta. Eu volto a repetir, né, que ele sofreu bastante, ele teve muita retaliação. Deus até permitiu ele passar por alguns vales, e um momento também que ele cometeu o erro, né? Que ele estava sofrendo tanto que ele olhava para um lado, para o outro, ele não via saída. Então ele começou a questionar, ele começou a pensar que Deus era como um ribeiro ilusório, águas que enganam. Ele pensou com ele assim, falou, não, eu fui enganado, porque estão até me chamando de falso profeta. Eu olho aí esses caras aí no adultério, na mentira, né, no engano, na idolatria, enfim, coisas erradas, pregando a palavra aí, nada de mal acontece com eles. E quando eu vou falar para eles que eles têm que se converter, que eles têm que mudar de conduta a vida deles, quando eu vou pregar a verdade, eu sofro retaliação, até porque aqui Deus não chegou de permitir que Jeremias morresse, mas Deus permitiu algumas coisas acontecer com o profeta, como por exemplo, pastor, ele foi jogado no poço, para morrer. Jogaram o profeta lá no poço para morrer. Aí Deus usou um eunuco lá para tirar ele de lá, para salvar o profeta Jeremias.
Através desse eunuco, Deus salvou Jeremias. E outra passagem, um falso profeta chamado Ananias deu um soco na cara de Jeremias, no rosto de Jeremias. Deus permitiu Jeremias levar um soco. Aí ele foi agredido, né, fisicamente. Ele foi preso também. Ele chegou de ser preso. Ele sofreu muito, profeta. Passou por algumas privações também. Chegou de passar por privações. Ele chegou de passar luta, né, na área, que eu posso dizer, alimentar, onde ele chegou até de ficar sem comer, em algum momento. Está sendo muito perseguido, está passando por muita prova, muita tribulação, muitas coisas que mexeu muito com o psicológico dele. Mas ele deu a volta por cima, né? Ele conseguiu ali vigiar para acordar e conseguir enxergar que Deus não é águas que enganam. Deus é perfeito. Deus faz as coisas tudo perfeito. As coisas de Deus é tudo certo. Deus, ele sempre faz as coisas para que você venha ter um fim maravilhoso, um fim saboroso. Você lembra de José? José do Egito? Agora eu entro na revelação do José do Egito. Olha o que aconteceu com José, o sonhador, né, conhecido como sonhador. Os irmãos dele, com inveja dele, jogaram ele no poço. Depois um deles lá arrependeu e falou: vamos tirar ele lá, senão ele vai morrer. Aí deram a ideia de tirar ele e venderam ele como escravo. E José, sem entender por que está acontecendo aquilo com ele, ele vai parar lá no Egito. Ele começa a se destacar lá, ele consegue um cargo bom. Depois é acusado, né, na casa de Potifar. Ele é acusado de uma coisa que ele não cometeu. Ele vai parar na prisão. Lá na prisão ele fica 2 anos. Continuando aqui, deixa eu só arrumar aqui. Continuar aqui, porque a bateria está acabando. Já vou finalizar. Então, lá ele fica 2 anos. Lá ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro. Depois, mais tarde, né, o faraó tem um sonho lá das 7 vacas gordas, das 7 vacas magras. Depois ele fica perturbado com aquele sonho. E ninguém lá no Egito consegue interpretar o sonho dele. Aí o copeiro vai e lembra de José. Depois fala para as autoridades que conhecia um homem que poderia interpretar o sonho do faraó. Esse homem era José. Aí manda chamar José. José vai e se apresenta ao faraó. José vai e interpreta o sonho. E depois da interpretação, o faraó coloca ele como o segundo dele. Depois de faraó, quem mandava era José. Mas, onde que eu estou querendo chegar com essa revelação? A revelação é o seguinte: olha o processo que ele passou. Olha o que ele teve que passar para chegar a governador. Então, Deus, ele faz as coisas tudo perfeito. Eu creio que quando ele teve o final maravilhoso, ele entendeu tudo. José entendeu tudo. O final. Como Jeremias. Então, é isso aí. Essa foi a revelação, é a palavra que Deus me entregou. Fique na paz em Cristo Jesus.